Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, boa madrugada, você que está estudando de madrugada. Eu sempre lembro de você da madrugada. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia e Ciências da Natureza da família LAC Concursos. E hoje estou aqui para lhe ajudar novamente, mais um degrauzinho para sua aprovação. Olha só, hoje nós temos um tema corriqueiro em todo o Brasil. É quase certo você em toda a prova topar com esse tema. Hoje nós falaremos diretamente sobre o programa de saúde, pegando alguns conceitos básicos sobre esse tema. Você lembra de programa de saúde? Quando a gente começa a falar de saúde, é muito clara e muito doida, né? Na verdade, aquele conceito de saúde, né? É o bem-estar físico, moral, social de um determinado indivíduo. Isso de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Mas, verdadeiramente, quando falamos de programa de saúde, falamos dos problemas relacionados ao programa de saúde. Relacionados à saúde, né? Então, nós vamos falar diretamente de vírus, bactérias, protozoários, fungos, como conservar, né, a nossa saúde. As questões exploram muito isso, exploram muito os conceitos chaves e básicos. Quais são os principais conceitos? Vamos ver? Então, olha só, existem alguns conceitos chaves, né, que são conceitos relacionados diretamente às doenças, não é verdade? Existem 4 conceitos aí muito bem fechados, muito bem explorados, né? O primeiro conceito é o conceito de surto. O segundo conceito, o conceito de epidemia. O terceiro, de pandemia. E o quarto, de endemia. Você lembra desses conceitos? Bem, então vamos lá? Então, olha só. De cara, a gente vai ver que surto é a ocorrência de uma doença, um fenômeno, né, restrito a uma determinada área e interligados, não é? Então, nós, quando falamos de surto, os casos têm que estar interligados, como, por exemplo, né, uma hepatite num determinada área, num determinado prédio. Outro dia eu estava ouvindo, né, um noticiário e ele falava que, numa determinada região do Rio de Janeiro, né, todas as pessoas que frequentaram um prédio acabaram pegando hepatite, infelizmente. Por quê? Porque esse prédio era abastecido, né, com uma água de um carro-pipa, e essa água estava contaminada. Então, você imagina que nesse ambiente existia uma academia, existiam alguns escritórios, então vários funcionários, né, e clientes do escritório e da academia acabaram pegando hepatite. Então, veja bem, no surto, o número de casos não é tão grande, né, um número de casos pequeno, e eles estão relacionados, tá ok? Outro conceito que normalmente cai em prova é o conceito de epidemia. A epidemia, o número de casos é maior. É um grande número de casos em curto espaço de tempo numa determinada área. Isso normalmente surge nas provas com a dengue. A dengue no estado do Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? Existe um grande número de casos em curto espaço de tempo, normalmente restrito aí à estação do verão, né? Porque existe a multiplicação bem grande dos focos de multiplicação de mosquito. Então, o segundo conceito aí é o conceito de epidemia. Então, grande número de casos em curto espaço de tempo, tá ok? Terceiro conceito é o conceito de pandemia. Então, uma epidemia ela pode vir a se alastrar, pode vir a tomar um espaço maior, chegando aí a atingir vários países. Então, quando a gente fala de pandemia, a gente fala de uma doença que chega a níveis continentais, ou melhor, intercontinentais. Então, são grandes números de casos, uma proporção quase que mundial, tá ok? Então, como exemplo de pandemia, normalmente as provas adotam aí a doença AIDS, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, nós temos, né, casos de AIDS na América do Sul, na América Central, na Ásia, na Europa e em quase todos os países, né? Será, né, todos os países, né? Porque o número de casos é muito grande, tá legal? E o último conceito é o conceito de endemia. A endemia, a doença está restrita num determinado espaço. Ela, pelas características de disseminação, ela acaba ficando num determinado ponto. É muito comum nas provas se falar diretamente da malária, né? A malária é uma doença diretamente transmitida por um determinado tipo de mosquito que é achado somente em algumas áreas.
Então, essas áreas são áreas endêmicas da doença, tá? Então, não esquece não, tá? Surto, pequeno número de casos, todos relacionados em um determinado espaço. Epidemia, grande número de casos em curto espaço de tempo, num espaço maior. Pandemia, já atinge níveis continentais, intercontinentais ou mundial. O caso da AIDS é um exemplo, né? E a endemia, a doença está restrita numa determinada área. Tudo bem? Legal. São conceitos chaves, tá? Esses 4 conceitos são chaves. As provas normalmente exploram bastante isso. Sem falar no conhecimento, também, que as doenças podem ser provocadas por vírus, como você sabe, bactérias, protozoários, vermes e também fungos, né? A gente tem aí diretamente as viroses, as bacterioses, as protozoonoses, né? As micoses e as verminoses, tá certo? Então, vamos dar uma olhada para ver como é que isso cai? Olha só, primeira questão que a gente dá uma olhadinha aí é a questão da Astec, Banca Astec, né, para o município de Santa Fé do Sul, do ano de 2013. Professor de ciências dessa província de Santa Fé do Sul, tá? Então, olha só, começa a questão falando: a epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição das doenças e de seus fatores determinantes na população humana. Entre outras atribuições, essa ciência determina a ocorrência de endemias, epidemias e pandemias. Olha os conceitos que nós acabamos de ver, tá certo? Pesquisa seus agentes etiológicos e vetores. O vetor é o indivíduo que transmite a doença. O agente etiológico também é um outro conceitozinho chave que nós temos aí, que é o indivíduo causador da doença. Lógico que você não pode, né, se embolar com esses conceitos, tá legal? Vetor é o transmissor, agente etiológico é o causador. É o fungo, a bactéria, o protozoário, o vírus, tá ok? Continuando, sobre esse texto e as implicações de epidemiologia e de seus termos, temos, respectivamente, a definição de profilaxia e terapia na alternativa. Profilaxia, gente, profilaxia é o método no qual o indivíduo vai diretamente, né, evitar a doença. Então, primeiro termo que ele coloca, que ele quer, é a profilaxia. E a profilaxia nada mais é que o método que vai evitar a doença. Seria, então, a prevenção. Opa, então, causador da doença, a gente já pode colocar de lado, né? Porque a gente falou que isso era o agente etiológico. A prevenção da doença. Opa, a letra B a gente já acha, né, primeiro ponto correto. Mas vai coincidir também com a C. Então, B e C estão falando da mesma coisa. E o segundo termo que ele quer, né, está diretamente ligado à terapia. A terapia é a maneira de tratar a doença, não é verdade? Então, a letra B diz causador da doença, que é o agente etiológico. Então, a letra B também está errada. A correta é a letra C, prevenção da doença e tratamento do doente. Então, não esqueça, como ele coloca aqui, ó, a profilaxia é a prevenção da doença. A terapia é o tratamento da doença. Então, a resposta correta é a letra C. Tranquilo, né? Beleza. Olha lá, a Astec a gente levou com tranquilidade lá, 2013, em Santa Fé do Sul. Ainda nesse concurso da Astec, né, para o mesmo município de Santa Fé do Sul, do ano de 2013, caiu uma outra questão relacionada também, né, com o programa de saúde. E ela nos fala: a elevação progressiva, inesperada, descontrolada de uma doença. Então, existe um caso da doença e aumentou o número de casos em curto espaço de tempo, né? Podendo se espalhar por um ou mais continentes. Então, peraí, já não está restrito a uma determinada área. Se ele diz que já atingiu o continente inteiro e já atingiu, né, outros continentes, a coisa já extrapolou o termo de epidemia. Porque até então, quando ele diz o número grande, progressivo, né, e descontrolado da doença, ele está dando tendência direta
né, a epidemia. Mas ele completa dizendo que pode se espalhar, né, por um ou mais continentes. Então a coisa já aumentou bastante, está além da epidemia. Já é algo, né, pandêmico, causando inúmeras mortes, destruindo cidades e regiões inteiras. É denominada de letra A, endemia. Endemia, lembra, está restrito a uma determinada área. Letra B, pandemia. É a nossa resposta aqui, ó. Letra B, pandemia já atingiu níveis continentais, né, ou mundial a doença. Então, muito... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clic-clac.